chamo-me Madalena, no Instagram sou conhecida como a Mads de Bookworm 2.0 e o meu canal no YouTube chama-se A Madalena Divaga. Capítulo 4. No dia seguinte, o fantasma estava muito fraco e cansado. A terrível excitação das últimas 4 semanas começava a produzir os seus efeitos. Os seus nervos estavam completamente abalados e tremia ao mais pequeno ruído. Durante 5 dias não saiu do quarto e, por fim, decidiu desistir da história da mancha de sangue no chão da biblioteca. Se os Otis não a queriam, era óbvio que não a mereciam. Eram evidentemente pessoas de nível inferior, material e totalmente incapazes de compreender o valor simbólico dos fenómenos sensoriais. O problema das aparições espectrais e a questão do desenvolvimento dos corpos astrais eram um assunto muito diferente, que não estava realmente sob o seu controle. Tinha o dever solene de aparecer no corredor uma vez por semana e de gemer na grande janela redonda na primeira e terceira quarta-feira de cada mês. E não via uma maneira de fugir, honradamente, a estas obrigações. É bem verdade que a sua vida tinha sido muito perversa, mas, por outro lado, era extremamente consciencioso em tudo o que dizia respeito ao sobrenatural. Nos 3 sábados seguintes, atravessou o corredor, como de costume, entre a meia-noite e as 3 horas, tomando todas as precauções para não ser visto nem ouvido. Tirou as botas, caminhou tão ao de leve quanto podia sobre as velhas tábuas carcomidas, vestiu uma grande capa de veludo negro e teve o cuidado de untar as correntes com o lubrificante solvente. Sou obrigada a reconhecer que foi com uma grande dificuldade que ele conseguiu adotar este modo de proteção. Uma noite, quando a família jantava, esgueirou-se para dentro do quarto de Mrs. Otis e tirou o frasco. Sentiu-se, ao princípio, um tanto humilhado, mas teve o bom senso de reconhecer que o produto tinha as suas qualidades e que, até certo ponto, cumpria a sua finalidade. Apesar de tudo, não passou sem ser atacado. Havia cordas esticadas pelo corredor, nas quais tropeçava na escuridão. E uma vez em que estava vestido para o papel de Isaac Negro ou o Caçador dos Bosques de Hogley, deu uma queda grave por ter escorregado num pedaço de manteiga com que os gêmeos tinham untado a entrada da sala da tapeçaria, no topo da escadaria de carvalho. Este último insulto enraiveceu, tanto que decidiu fazer um esforço final para afirmar a sua dignidade e posição social. E decidiu visitar os insolentes alunos de Eton na noite seguinte, na sua famosa caracterização de Rupert o Inconsciente ou o Conde Sem Cabeça. Há mais de 70 anos que não aparecia naquele disfarce. Na verdade, desde que assustara a linda Lady Barbara Modish, que subitamente rompera o seu noivado com o avô do atual Lord Canterville e fugira para Gretna Green com o elegante Jack Castleton, afirmando que nada no mundo a obrigaria a casar numa família que permitia que aquele horrível fantasma se passeasse à noite de um para o outro lado do terraço. O infeliz Jack seria, mais tarde, morto num duelo pelo Lord Canterville, em Wandsworth Common, e Lady Barbara morria de amores em Tunbridge Wells, antes de ter decorrido um ano, pelo que tinha sido um enorme êxito em todos os campos. Era, no entanto, uma maquilhagem extremamente difícil, se me posso permitir uma expressão tão teatral relacionada com um tão grande mistério sobrenatural. Ou, para usarmos um termo mais científico, metanatural. E ele precisou de 3 horas inteiras para fazer os preparativos. Por fim, tudo estava preparado e ele ficou extremamente satisfeito com a sua aparência. As altas botas douradas que faziam parte do vestuário estavam um tanto largas e só conseguiu achar uma das 2 pistolas. Mas, no conjunto, estava satisfeito. E à 1h15 deslizou pela claraboia e avançou cuidadosamente pelo corredor. Quando chegou ao quarto que era ocupado pelos gêmeos, que, devo dizer, era conhecido por quarto azul devido à cor das suas cortinas, viu que a porta estava entreaberta. Querendo fazer uma entrada de grande efeito, escancarou-a. E caiu então um pesado balde de água, encharcando-o. E por pouco não atingindo o seu ombro esquerdo. No mesmo instante, ouviu risos abafados que vinham da cama de colunas. Foi tão grande o choque para o seu sistema nervoso que fugiu para o quarto o mais depressa que pôde. E no dia seguinte ficou de cama com uma grande constipação. A única coisa que o consolou em toda a sua história foi não ter levado consigo a sua cabeça,
pois, se o tivesse feito, poderiam ter sido muito sérias as consequências. Desistiu, assim, de assustar aquela grosseira família americana e contentou-se em deslizar pelos corredores nos seus chinelos, com um forte cascola enrolado ao pescoço com medo das correntes de ar, e um pequeno arcabuz para o caso de ser atacado pelos gêmeos. O golpe final aconteceu no dia 19 de setembro. Tinha ido até ao resto de chão, até ao grande hall, certo que, pelo menos aí, não seria perturbado. E divertia-se a fazer comentários satíricos em frente das grandes fotografias do Ministro dos Estados Unidos e da sua esposa, que agora ocupavam o lugar dos retratos dos Canterville. Tinha apenas uma longa, mas cuidada mortalha, manchada de mofo de cemitério, o queixo amarrado com uma tira de linha amarelado, e levava uma pequena lanterna e uma pá de coveiro. Estava vestido para o papel de Judas o Desenterrado ou o Ladrão de Defuntos de Chertsey Burn, um dos seus papéis mais conhecidos. Os Canterville tinham muitas razões para o lembrar, pois fora a verdadeira origem de uma briga com o Lord Rufford, o vizinho. Eram cerca das 2:15 da madrugada e, que ele soubesse, ninguém estava acordado. Quando avançava para a biblioteca para verificar se ainda havia traços da mancha de sangue, saltaram de repente, sobre ele vindas de um escuro canto, duas figuras que agitavam os braços e lhe gritaram aos ouvidos "Bu!". Tomado de pânico, que, nestas circunstâncias, é bastante natural, correu para a escada, mas encontrou Washington Otis, que o esperava com uma mangueira grande do jardim. E vendo-se assim encurralado pelos seus inimigos, desapareceu no grande fogão de ferro, que, felizmente para ele, não estava aceso. E teve de continuar pelos canos e chaminés até chegar ao seu quarto, num estado horrível de sujeira, desordem e desespero. Depois disto, nunca mais foi visto nas suas expedições noturnas. Os gêmeos ficaram de atalaia muitas vezes, e todas as noites espalhavam nozes nos corredores, para grande aborrecimento dos pais e dos criados, mas de nada serviam. Era evidente que os seus sentimentos tinham sido de tal maneira feridos que ele não queria reaparecer. Mr. Otis recomeçou o seu grande trabalho sobre a história do Partido Democrático, no qual já trabalhava há muitos anos. Mrs. Otis organizou um maravilhoso piquenique que surpreendeu toda a região. Os rapazes entregaram-se ao póquer e Virginia cavalgou pelas alamedas no seu pônei, acompanhada pelo jovem Duque de Cheshire, que viera passar a última semana das suas férias em Canterville Chase. Julgavam que o fantasma se tinha ido embora e, de facto, Mr. Otis escreveu uma carta a esse respeito a Lord Canterville, que, em resposta, manifestou o seu grande prazer pela notícia e enviou os seus parabéns à digna esposa do ministro. A família Otis estava, porém, enganada, dado que o fantasma estava ainda em casa. E, embora estivesse, agora quase inválido, não estava nada disposto a deixar que as coisas acalmassem. Principalmente desde que soubera que entre os visitantes se encontrava o jovem Duque de Cheshire, cujo tio-avô, Lord Francis Stilton, fizera um dia uma aposta de 100 guinéus contra o coronel Carberry, em como jogaria aos dados com o fantasma dos Canterville. E fora encontrado na manhã seguinte estendido no chão da sala de jogo, num estado de paralisia tão grave que, embora tivesse vivido até uma idade avançada, nunca mais foi capaz de dizer outra coisa se não fosse 6 duplo. A história ocorrera na época, apesar de, devido ao respeito que mereciam ambas as famílias, a tentarem abafar. E pode ler-se uma narração completa de todas as circunstâncias relacionadas com ela no terceiro volume de As Recordações do Príncipe Regente e Amigos, de Lord Tattle. O fantasma sentia assim uma certa necessidade de mostrar que não perdera a influência que tivera sobre os Stilton, com os quais era, aliás, vagamente aparentado, pois a sua prima tinha casado em segundas núpcias com o Sr. Bulkley, de quem, como toda a gente sabia, os Duques de Cheshire descendem em linha direta. Fez assim os seus preparativos para aparecer ao jovem namorado de Virginia no seu famoso papel de o monge vampiro, ou o beneditino sem sangue. Uma representação tão horrorosa que, quando a velha Lady Startup a viu, numa fatídica noite de Ano Novo, em 1764, desatou aos gritos agudíssimos que culminaram numa violenta apoplexia, para morrer 3 dias depois.
tendo deserdado os Canterville, que eram os seus parentes mais próximos, e deixado todo o seu dinheiro ao seu farmacêutico em Londres. No último momento, contudo, o terror que lhe inspiravam os gêmeos fê-lo desistir de sair do quarto, e o jovem duque dormiu em paz sob o grande dossel de penas do quarto real e sonhou com Virgínia.